Sejam muito bem-vindos à nossa edição de julho da newsletter do KaiaDoc, um material que a gente prepara exclusivamente para você que é profissional da saúde e quer acompanhar os avanços regulatórios, mudanças de mercado e novidades quentinhas que o mercado da cannabis traz todos os meses para nós. Vamos começar falando sobre as principais notícias ou os destaques desse mês. Primeira notícia é: agora tem cannabis medicinal no SUS da Bahia. A Assembleia Geral da Bahia aprovou nesse mês de julho uma lei que permite a distribuição de produtos à base de cannabis pelo SUS estadual. O benefício vai ser dedicado exclusivamente a pessoas em situação de vulnerabilidade e que tenham indicação clínica para o uso da terapia à base de cannabis. Claro que há muita gente aí dizendo que o Estado poderia buscar autonomia na hora de produzir esses medicamentos, mas vamos começar com o que tem, que entra em vigor até dia 16 de setembro. Segunda grande notícia desse mês é aí o destaque para o estudo que veio dos Estados Unidos, onde o uso de cannabis entre idosos cresce mais de 45%. Para vocês terem uma ideia, entre 2021 e 2023, o número de idosos que fazem uso de terapias à base de cannabis aumentou de 4,8% para 7%. Isso é um aumento muito grande e esse dado, que foi publicado por esse estudo também na revista JAMA, indica um aumento de 45% desse público, o que reforça o interesse crescente, principalmente aí da geriatria, né, e das especialidades médicas que cuidam de pacientes idosos pelas terapias à base de cannabis. Teve bomba no mercado também para as marcas, isso porque a Anvisa vetou o uso da palavra hemp ou qualquer outra palavra nas embalagens de produtos. E com isso, a Hemp Vegan, uma famosa marca do mercado, perdeu aí a licença para distribuir alguns cosméticos que ela tinha no mercado que não tinham cannabis na sua formulação, mas o nome hemp aparecia na embalagem por conta justamente do nome da marca. Por fim, também na Bahia, a Cannab, que é a associação aí de um grande amigo nosso em Salvador, anunciou que vai expandir o seu atendimento com cannabis para pacientes que tenham aí dependência no álcool e no crack. A associação conseguiu participar de um edital que chama Corra para o Abraço e fortalece aí o cuidado comunitário com base em evidências clínicas, né? Então vai trazer muito benefício, porque afinal de contas, quem tá aí com esse vício precisa de toda e qualquer alternativa para ajudar a sair. E agora vamos falar de alguns conteúdos que são aí para ajudar o seu dia a dia ou a sua prática clínica. Nesse mês, a gente destaca para vocês conteúdos que abordam desde aí os efeitos terapêuticos que a cannabis pode ter nas crises de enxaqueca, saiu estudo quentinho sobre o assunto, até o potencial que a planta tem, por exemplo, dores crônicas e na dependência de nicotina. Pois é, cada dia a gente percebe que a planta tem mais e mais potenciais. Mas óbvio, a gente também trouxe aí análises sobre o tempo de ação da cannabis no organismo, o que é o full spectrum, que acho que é uma das dúvidas que a gente mais recebe, o avanço regulatório do cultivo terapêutico no Brasil, um pouquinho aí do impacto da inteligência artificial nos consultórios médicos, assunto que já deu muito o que falar, ainda vai dar muito mais, afinal de contas, o quanto a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar, né, o dia a dia médico e clínico. E claro, todos esses artigos, gente, vocês podem encontrar no nosso blog. Afinal de contas, a gente está aqui para ajudar você a facilitar o seu dia a dia. Para isso, a gente escreve aí uma série de artigos que talvez possam te ajudar. Nosso próximo bloco, onde vamos falar sobre um estudo científico que a gente considera aí um dos mais interessantes dos últimos tempos, que compara aí o CBD com a fluoxetina. Pois é, essa molécula muito famosa para tratar questões de saúde mental foi comparada aí com o CBD por pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, tá? Então aqui do ladinho de casa. Bom, o estudo foi feito com um animal com dor neuropática, tá? E sintomas depressivos. Então ainda não é um estudo de
fase 3, não é um estudo clínico ainda, mas já é um primeiro estudo que trouxe resultados muito interessantes. Então, quais foram os resultados, tá? Ambos tiveram efeitos antidepressivos, tá, no animal, mas somente o CBD também ajudou no tratamento da dor. E eles chegaram aí numa dose de 30 miligramas por quilo, que apresentou um efeito analgésico superior, tá? E que aí realmente ajudou muito. E esse é um dado interessante porque a gente vê muitos médicos que hoje trabalham com condições médicas que têm dor crônica, né, como a fibromialgia, alguns pacientes oncológicos que acabam tendo, condições ortopédicas, por exemplo, onde o CBD pode entrar aí como um aliado a outros tratamentos. E não esquece que na biblioteca de estudos do CaiaDoc, você consegue ver esse estudo e muitos outros já resumido em português e com os resultados para facilitar a sua vida e, claro, com o link para o estudo completo, caso você precise ler todo ele para entender um pouco melhor. Insight de dados, porque você, profissional da saúde, também precisa entender o que está acontecendo aqui no mercado. Preço médio dos produtos à base de cannabis no mercado caiu 7,5%, gente, esse mês. Essa é a maior redução dos últimos 2 anos e aproximou mais o preço das farmácias do preço dos importados. Então a diferença agora tá caiu para 24% entre os produtos vendidos nas farmácias e o produto das importações. A Pratidona Dulce foi quem liderou aí essa tendência de queda, ela já tinha avisado que ia cair seus preços, pelo que a gente acompanhou, caiu em 21,4% e não os 40% que foi anunciado na imprensa, não quer dizer que não vem aí os 40% ainda, né? Do outro lado, na via da importação, o número de pacientes não para de crescer, tá, gente? No primeiro semestre de 2025, houve um aumento de 18% no número de pacientes e 27% no número de municípios com médicos prescritores, o que mostra que a gente ainda precisa ter cannabis nas suas múltiplas formas, múltiplos canais, de N formulações. A gente está longe do teto desse mercado, tá, gente? Então, temos muito espaço para crescer ainda, com muito produto, muita empresa, muita formulação. E uma curiosidade desse mês, para os nossos profissionais da odontologia, que, enfim, sempre, né, ajudam a fazer esse mercado, mas nem sempre são lembrados, a gente fez um material sobre a cannabis na odontologia, o que pode, o que não pode, tá? Quais estão sendo algumas das condições médicas que a doutora Rafaela Rosa tem visto. A doutora Rafaela Rosa aí trabalha junto com associações, com empresas, tá? Com um monte de gente. Ela vê desde a dor crônica até pacientes com, por exemplo, bruxismo. Trabalha com o Dr. Gui Martins, com a doutora Leteia. Então ela é uma pessoa que está super envolvida e a gente conseguiu entrevistar ela dentro da Santa Cannabis, um ambiente super legal, que é uma associação lá de Santa Catarina de pacientes, e ela contou um pouquinho mais pra gente desse dia a dia. Então, para você que é dentista, não deixa de acessar esse conteúdo e ver como você pode inserir a cannabis no seu dia a dia, aumentando o número de pacientes, aumentando a maneira como você trata a condição dos seus pacientes, tá? E no fim, aumentando aí um pouquinho do rol terapêutico que você tem. Queria agradecer para vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Esperar que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos meses. E não esquece de compartilhar com aquele seu colega profissional da saúde que é curioso sobre a cannabis medicinal, mas ainda está inseguro em começar. E se você está vendo esse vídeo e não é usuário cadastrado do CaiaDoc, é de graça. Cadastre-se agora e não deixe de aproveitar conteúdos como esse.